Hoje eu tô aqui com a Roseli Mazzi, ela é orientadora do Meta Real e é uma pessoa que tem uma história muito interessante para contar pra gente aqui nessa Semana Corpo. A Roseli foi daquelas sanfonas a vida inteira, engorda, emagrece, e há muitos anos ela é magra, uma pessoa que mantém o seu peso, mas com muita orientação, com uma reeducação alimentar. E hoje eu vou falar com a Roseli sobre como é que as mães podem trabalhar essa cabeça para voltar ao seu peso, porque essa é uma dificuldade de praticamente todas as mães. Roseli, você a vida toda foi gordinha ou você ficou nesse efeito sanfona desde adolescente? Não, mais na adolescência, né? Eu fui uma criança de peso normal, nunca fui mignon, como a minha filha também não é mignon, mas era uma criança normal, tinha uma alimentação normal, mas vivia num ambiente de pessoas com excesso de peso. Eu comecei a ter problemas mesmo com obesidade a partir dos 12, 13 anos, quando eu entrei na adolescência, até os 20, quando eu entrei na Meta Real, conheci a Meta Real, vim para emagrecer. Aí eu eliminei 30 quilos e já mantenho meu peso há 20 anos já. Mas quando você teve a sua filha, você já estava magra havia um tempo, né? Então, quando eu engravidei, foi uma gravidez planejada. Eu já estava magra há 10 anos, já vinha mantendo peso, até então nunca tinha tido problemas em oscilação de peso e me considerava reabilitada. Aí no finalzinho da gravidez, no último trimestre, acho que a ansiedade de primeiro filho, embora ela seja filha única, não saber o que vai acontecer, toda aquela ansiedade, eu voltei a ter compulsão. E compulsão assim, acirrada mesmo. Aí eu tive a Isabela, 2 meses e meio depois eu estava novamente no meu peso. Controlando a alimentação. Então aí que eu acho que é importante, né? Essa questão da maternidade, né? A gente estava conversando inclusive sobre isso. Eu acho que a mulher ela acaba assumindo 2 papéis muito importantes quando ela é mãe. Eu falo pela minha experiência, mas... 2 não, muitos! Muitos! Mas acho que tem 2 muito significativos, que é aquela expectativa que a gente tem de ser uma mãe perfeita. A gente leva até em consideração tudo que a mãe da gente fez, que a gente não quer repetir, a gente quer acertar. Não tem amor maior nesse mundo do que o amor por um filho, né? Todas as mães aí sabem disso. E o papel de mulher, né? Quer dizer, eu tenho que ser uma mãe perfeita e eu tenho que ser uma mulher linda, né? Cabelo perfeito, unha perfeita, corpo perfeito. E nem sempre essas 2 coisas elas se complementam num dado momento. E aí a culpa ela fica muito intensa, né? Ou a gente falha quanto mulher nessa linha, nessa expectativa, ou como mãe. E você tem que esperar o tempo necessário, com empenho, determinação, essa coisa de mãe, já sai linda, maravilhosa. Eu acho que é para poucos, não digo que não existam mulheres que conseguem isso, mas aí acho que entra biotipo, entra idade, entra a realidade pessoal, entendeu? Grana. E a mídia, de certa forma, é uma má influência nesse ponto também, né? Porque as celebridades, 2 meses depois da gravidez, estão em capa de revista, se mostrando magrinhas. É muito explorado mesmo, mas também, mais uma vez, eu acho que é só o superficial que é explorado, né? A gente não sabe também o preço que essas mães, que são celebridades, estão pagando para que isso aconteça. Em parte, eu acho que não é tão real assim, porque está numa capa de uma revista, também tem lá um Photoshop, tem uma luz maravilhosa, eu mesmo já tirei foto, nossa, essa sou eu, né? Mesmo sem Photoshop, só com iluminação, uma boa câmera. Então acho que isso influencia, é bem diferente do que a gente vê no espelho, entendeu? Eu não tenho aquela luz maravilhosa quando eu me olho no espelho, principalmente depois que eu tive bebê, não é? Então acho que já tem isso, não é muito real, porque isso faz elevar o nível de expectativa e cobrança. Eu tenho que estar tão linda quanto aquela celebridade na revista, só que eu esqueço que a minha realidade é outra. Roseli, que dicas você daria para grávidas e mães recentes para controlar peso, assim, para ter uma alimentação saudável e não engordar além do que ela gostaria para não ter essa dificuldade depois? Acho que a principal dica é procurar uma alimentação saudável, né? Então, assim, que contenha todos os nutrientes necessários, tanto durante a gravidez quanto a amamentação, sem se preocupar tanto em eliminar peso,
mas em fazer uma alimentação adequada, respeitar, né, o seu próprio corpo, os sinais do corpo, aprender a mastigar, tomar bastante água, comer os 3 grupos alimentares, um prato colorido, uma salada saudável, uma proteína que você goste, um carboidrato, nada dessas loucuras, vou tirar o carboidrato. Levar uma vida normal, mas mais do que a alimentação, ter um tipo de apoio psicológico, como eu te falei. Eu acho que isso é fundamental para baixar aquele nível de expectativa, para estar melhor consigo mesmo, fazer do comer uma experiência pura. Então assim, a hora que está alimentando o filho, né, principalmente nessa fase que eles são dependentes da gente, que você tem que dar na boca, que você tem que cortar, que você tem que ajudar, né, enquanto não tem a destreza ali com os talheres, separar a sua alimentação da alimentação do filho. Isso é legal, principalmente quando essa mãe, ela tem maus hábitos alimentares, ela tem essa tendência de maus hábitos alimentares. Por isso que eu digo, muito mais do que a alimentação em si, é a sua mentalidade, a sua cabeça em relação à alimentação. Porque tem muita mãe magra que tem todas essas porcarias em casa e continuam magras. Então assim, o vilão não é a comida. Não é o que você come, é como você come. Aí é um trabalho de você com você, não você com seus filhos.